Todos bem-vindos, família, a mais um vídeo aula aqui que eu vou falar o professor Tinossa, eu sou professor de Biologia, assim como diga-me com a cara. Subscreve-se no canal, família, porque quando você subscreve, você está a ajudar o meu trabalho a crescer, Casa da Ciência a crescer, você está a ajudar com que o meu país, Moçambique, cresça, ok? Porque a educação, ela deve ser levanta mais avante, ok? Família, então subscreve-se no canal, compartilhe, eh, 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 manda esse vídeo para os seus amigos, manda esse vídeo para os seus primos, ok? Então faça isso, comenta aí, porque eu quero saber mais do vosso feedback, ok, família? Bom, hoje nós vamos trazer um mini resumo acerca do que é do núcleo celular. Bom, família, hoje vamos falar de núcleo celular, ok? Então pega caderno, pega caneta, porque vamos começar a trabalhar. Bom, família, nós temos aqui o núcleo. Uma coisa muito interessante que nós devemos saber é que o núcleo, ele apresenta uma camada, a primeira membrana que nós chamamos de envoltório nuclear. O envoltório nuclear, família, nós também podemos chamar de membrana nuclear, ok? Bom, a membrana nuclear, o envoltório nuclear, ou mesmo também pode chamar de carioteca, ela é rica em lipoproteínas, ok? Em lipídios, assim como proteínas. Bom, e também uma coisa muito interessante ao nível do núcleo, nós temos algumas entradas aqui, uns pequenos buracos, não é? Que nós chamamos de poros, não é? Ao nível desses poros, não é? Muitas das vezes, às vezes pensam que ao nível desses poros passa o RNA, não é? Uma coisa muito interessante, ao nível desses poros não passa o RNA, por quê? O RNA é considerado uma molécula grande. Então, o RNA normalmente ele passa através, neste caso, de um tipo de transporte ao nível dessa membrana nuclear, ou seja, desse envoltório nuclear, ok? Bom, família, e uma coisa muito interessante, dentro do núcleo nós encontramos uma estrutura, uma bolinha, que nós chamamos de nucleolo, ok? O nucleolo na família, ela é responsável por formar os ribossomos, não é? É responsável por formar os ribossomos, não é? Neste caso, dentro do nucleolo nós encontramos o RNA ribossômico, juntamente com certas proteínas vão se juntar e vão formar, neste caso, os ribossomos. Uma coisa muito interessante, esses ribossomos que vão ser formados ou sintetizados ou produzidos ao nível do nucleolo não vai atuar ao nível do núcleo, mas sim ele vai atuar ao nível do citoplasma, ok? Citoplasma para fazer aquele processo de síntese de proteínas ou produção de proteínas. Bom, família, dentro do núcleo, não é? Nós encontramos uma substância, não é? Conforme vocês podem ver aqui. Bom, muitos pensam que o DNA dentro do núcleo estará bonito, naquela forma de dupla hélice. Isso não é verdade. Se nós formos a perceber, o DNA dentro do núcleo está almafanhado, ok? É como você pegar uma corda, começar a enrolar a corda de qualquer maneira, tipo de uma forma doida. Então, essa, ou seja, esse é o DNA dentro do núcleo. E se nós formos a perceber, o DNA dentro do núcleo está dividido em duas partes. Tem uma parte que nós chamamos de eucromatina e tem outra parte que nós chamamos de heterocromatina. E se nós formos a perceber, a palavra eu, etimologicamente, significa verdadeiro, ok? E se uma coisa muito interessante também, cromatina, a palavra cromatina é porque para que nós possamos visualizar o DNA dentro do núcleo, é necessário nós jogarmos aquilo que chamamos de corante, não é? Então o nome ficou eucromatina, cromatina por causa do corante, eu porque é verdadeiro, ou seja, é eucromatina é na região do DNA onde nós temos os genes ativos. Recordando que os genes é considerado um pedaço, neste caso do DNA. Os genes são responsáveis por dar a cor dos olhos, não é formato do cabelo, não é? Etc. Não é a cor da pele, essas coisas todas, ok? E temos outra região que chamamos de heterocromatina, no mesmo DNA, só que é onde nós encontramos genes inativos, ok? Para aqueles que estão no ensino superior, também encontramos aqui genes ativos, mas para o ensino médio, não é? Encontramos genes inativos, ou seja, na eucromatina encontramos genes ativos e na heterocromatina encontramos genes inativos. Bom, uma coisa também muito interessante, se nós formos a pegar esse DNA, não é, dentro do núcleo, e nós fomos a enrolar o DNA, ou seja, a condensar, a compactar cada vez mais, não é? Pegamos esse DNA, não é? Esse é o cromatina, não é? O cromatina dentro do DNA, não é? Enrolamos, não é? Cromatina, família, cromatina, mesma coisa aqui, DNA, ok? Cromatina, mesma coisa aqui, DNA. Provém de lá quando eu falei que para que nós possamos visualizar o DNA é necessário nós corrarmos, jogar o corante lá, para que nós possamos visualizar o DNA, ok? Então, o DNA dentro do núcleo, ele já está condensado, mas ele vai se condensar cada vez mais. Então, para que ela possa se condensar, vamos pegar a cromatina, ou seja, o DNA,
e vamos pegar algumas histonas, ou seja, o DNA ele vai se enrolar em algumas histonas. Então, quando o DNA se enrola em algumas histonas, ele vai se enrolar. Esse processo de se enrolar nós chamamos de condensação ou compactação, ok? Ele vai se compactar, vai se enrolar, enrolar, enrolar. Então, quando o DNA se enrola nas histonas são alguns tipos de proteínas em que vão ajudar no processo de DNA se enrolar nelas, ok? Então, o DNA vai se enrolar, se enrolar, se enrolar. E quando se enrola o DNA, ele vai chegar nessa fase que nós chamamos de cromossoma. Então, cromossoma é o DNA enrolado? Sim, é o DNA, só que é um DNA enrolado numa fase. Ou seja, o DNA é muito, mas extremamente enrolado. E uma coisa muito interessante, quando nós pegamos o cromossoma, o pequeno pedaço do cromossoma nós chamamos de cromatide. Não é o cromátide, ok? Cromátide, ok? Só que os cromátides são dois no DNA. Nós temos no cromossomo, neste caso, temos um cromátide deste lado e outro cromátide deste lado. Esses cromátides são iguais, é por isso que são chamados de cromátides irmãs. Ok, família? Bom, uma coisa muito interessante, se nós formos a perceber ao nível do ser humano, não é? O ser humano ele é dogene. Dogene significa que o ser humano é diploide. E Dogene é igual a 46. 46 significa o quê? Significa que o ser humano ele apresenta 46 cromossomos ao nível do seu corpo, não é? Ao nível da sua constituição genética. Ele apresenta 46 cromossomos. Eu, você, nós apresentamos 46 cromossomos. Por quê? Porque os 23 cromossomos vêm do nosso pai e outros 23 vêm da nossa mãe. Eles vão se unir e vão formar 46 cromossomos. Isso vão se chamar de 2N, ou seja, diploide. E uma coisa muito interessante, os 23 que vêm do nosso pai são chamados de haploide, ou somente um N. Quando é um N é porque é haploide. E os outros 23 da nossa mãe vai ser um N, ou seja, vai ser N apenas que nós chamamos de haploide. Então, os dois N's vão se juntar, vão formar 2N. E isso vai ser igual a 46, porque os 23 vêm do nosso pai e outros 23 vieram da nossa mãe, ok? E uma coisa muito interessante, esses 46 cromossomos, os 44 cromossomos são chamados de autossômicos. E os outros dois são chamados de sexuais. Sexuais porque, por exemplo, no caso do homem, o homem ele apresenta XY. Significa que aquele X vem da mulher e o Y vem do homem. Por quê? Porque a mulher ela apresenta cromossomos sexuais XXX e o homem apresenta XY, ok? Então esses cromossomos sexuais, não é? São dois, não é? Quando se for, no caso, quando vai nascer o homem, vai ser XY, quando trata de mulher, vai ser XX. Então, o resto dos cromossomos, tirando os sexuais, são chamados de autossômicos. Bom, família, uma coisa muito interessante, não é? Aqueles dois cromossomos que estão na mulher, XXX, um cromossomo X não funciona, não é? Ele é considerado do quê? De corpúsculo de Bow, não é? É considerado o corpúsculo de Bow, ok? É inativo, ou seja, um X ali da mulher é inativo, enquanto que no homem, tanto o X como o Y são ativos. Uma coisa muito interessante que você deve fixar aí. E também uma coisa interessante que nós precisamos saber, ou que você precisa saber, é que quando nós pegamos os cromossomos, não é? Grudamos ou juntamos um do lado do outro, não é? Esses cromossomos, quando juntamos um do lado do outro, são chamados de homólogos, um do lado do outro. Ou seja, aqueles 23 cromossomos, um que vem do teu pai, outros que vieram da tua mãe, eles vão se reunir, vão se parear um do lado do outro, vão formar cromossomos homólogos. Então, quando nós visualizamos isso ao nível quando nós visualizamos isso principalmente na mitose, principalmente neste caso na meiose, ok? Não é? Juntamente nós chamamos de cariótipo, não é? Quando nós grudamos um cromossomo do lado do outro, não é? Essa mapa aí que nós chamamos de cariótipo, ok? Então, isso é o cariótipo. E também uma coisa muito interessante, família, uma coisa muito interessante, existe um experimento que chama-se experimento de Balbiani, em que ele pegou uma célula, ele dividiu a célula em duas partes. Então, na parte onde nós tínhamos o núcleo, é na parte onde a célula regenerou. E a parte onde não tinha o núcleo é na parte onde a célula não regenerou. Então é um experimento muito fácil, não é? Muito fácil de você decorar ou de você saber aí, ok? Família, por hoje é tudo um resumo muito rápido do núcleo celular. Eu espero que vocês tenham gostado e falou!